O assunto SAF segue dando o que falar, meus amigos. Então a gente vai trazer aqui as últimas notícias envolvendo o caso. Vamos falar também sobre a situação do Otávio. O Fluminense confirmou a lesão. Vamos conversar sobre possíveis prazos de retorno. Também temos a premiação do Campeonato Carioca. Jogadores nossos entraram para a seleção do campeonato. Riquelme Felipe foi premiado também. E vamos falar da disputa de hoje das quartas de final da Superliga. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Bem, em um contexto normal, a gente ia começar o nosso vídeo de atualização falando sobre a lesão do Otávio por ser a última notícia e ser a que preocupa pensando no início do Campeonato Brasileiro, mas vamos ser sinceros, a gente não tá vivendo num contexto normal e o assunto SAF é o que vocês estão mais interessados. Então eu vou começar falando sobre esse assunto, esse tema aqui, com as últimas notícias que saíram ontem, tanto a notícia do GE como a notícia do José Illan. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Começando pela notícia do GE, ontem a GE abriu amanhã com uma matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, falando que hoje o BTG estuda formatos para a SAF do Fluminense, pensa em vários formatos para a SAF, mas o formato que está ganhando força seria o de um fundo de investidores, que cada acionista ali teria uma cota para vários acionistas entrarem e investirem na SAF do Fluminense. Então, ao invés de você ter um investidor único, eles até dizem que existe essa possibilidade, mas que não é a que ganha força hoje internamente, mas ao invés de você ter um investidor único, você teria então um grupo que compraria esse fundo e esse fundo compraria a SAF do Fluminense. Então você teria vários acionistas ali. Até coloca que a ideia de fazer dessa forma é que facilitaria esse processo para que a SAF acontecesse, porque você poderia ter várias pessoas investindo no Fluminense. Fala também que nas apresentações feitas pelo BTG, existe uma sugestão do banco de que o Mário Bittencourt seja o CEO dessa SAF, por entenderem que é importante ter um cara que entenda de futebol conduzindo esse processo no início. Então, concordando ali com o que havia na matéria do Lauro Jardim. Só que mais tarde vem o Illan com algumas complementações, em alguns momentos até a informação dele, a informação do GE entra em conflito, né? Mas ele traz as notícias que talvez mais mexeram com a gente. Talvez não, foram as que mais mexeram de fato com a gente no dia de ontem. Pra quem não conhece, o José Illan, ele tem um canal aqui no YouTube onde ele aborda Fluminense. Então aqui no YouTube ele trabalha como um jornalista independente, mas também faz parte do podcast Netflu e também esse é um meio que não é tão de Fluminense, mas da revista Placar, que é uma revista esportiva. Ele é um dos jornalistas dessa revista, que é bem famosa aqui no Brasil. Mas ele dá algumas notícias sobre isso, algumas exclusivas sobre isso. Segundo ele, esse formato com vários acionistas de fato existe, mas diferente do que a apuração do GE indicou, de que há possibilidade de investidores únicos também apresentarem propostas para essa SAF, hoje o Mário, o Fluminense, não aceita um outro formato que não seja com vários acionistas, que inclusive tiveram investidores que procuraram o clube, mas que o clube não aceitou nem ao menos ouvir uma proposta desses investidores, porque hoje só esse formato, com vários acionistas, é de interesse do clube. E aí ele traz mais detalhes, tá? Segundo ele, aquele valor que o Lauro Jardim traz na sua matéria, de 500 milhões em aportes para a SAF do Fluminense, ele de fato existe. Só que nesse formato de acionistas, a ideia é que 18 tricolores, 18 investidores, mas pensa-se na ideia de tricolores investindo, mas que 18 acionistas comprem cotas por 10 milhões, totalizando 180 milhões de reais. E aí, para chegar nesses 500 milhões, o André Esteves e seu sócio comprariam o restante dessas cotas, complementando esses 500 milhões, garantindo que dessa forma eles seriam sócios majoritários. Porque
Até isso foi discutido no Giro do Jornada, muita gente ficou em dúvida. Júlia, mas eles não seriam majoritários porque, como você falou, seria dividido por vários acionistas, quem seria majoritário era o Fluminense. Não é essa ideia, porque na verdade você tem o fundo. E o fundo que compra 60%. Então o fundo é o sócio majoritário, o fundo detém ali aqueles 60%. E eles seriam majoritários porque dentro do fundo eles são os que têm a maior parte de cotas. Então eles que teriam ali mais poder nas decisões, digamos assim. Isso, sendo verdade por si só, já seria uma bomba. Mas aí o Willan ainda traz que, além disso, ele fala que teve mais de um investidor que procurou o Fluminense interessados na compra da SAF, mas como ele traz detalhes que seria um investidor do mundo árabe, que chegou a ter reuniões com Mário Bittencourt, com Matheus Montenegro, com a diretoria do Fluminense, com o Banco BTG, e justamente foram reuniões para poder ver ali a situação e apresentar uma proposta para o clube, mas antes mesmo de apresentarem uma proposta, eles já receberam uma negativa do clube, ficaram na insistência, e a resposta que eles tiveram é que eles já tinham algo aqui que estava mais avançado, então por isso eles nem ao menos iriam escutar a proposta, eles não queriam nem escutar a proposta. Então, de fato, mantém a ideia de que não se teve nenhuma proposta oficial, mas, segundo José Illan, não teve proposta oficial porque o clube se recusou a escutar propostas de investidores individuais, né, que não fosse nesse modelo, comprando cotas, nesse modelo apresentado ali do fundo, com vários acionistas comprando cotas. E além disso, ele confirma de que de fato existe essa ideia do Mário Bittencourt sendo CEO, e além do salário que é colocado na matéria do Lauro Jardim, ele ainda teria informação de que o Mário receberia um bônus de 5 milhões para assumir esse cargo. E aí, enfim, né? São várias notícias vindo de vários lugares. Algumas coisas a gente vê que se complementam, outras coisas você tem pequenas discordâncias, mas tem pontos que se complementam. E a verdade é que se tudo isso for verdade, é uma bomba. Porque coloca a gente muito inseguro com toda essa questão desse processo do Fluminense poder virar uma SAF. E ao mesmo tempo, até bate de novo nessa questão da transparência do processo, da transparência do clube. A gente fica sem saber em quem acreditar. Mas tudo parece muito estranho. E o José Illan ainda fala que existe sim uma pressa do Mário Bittencourt, existe uma pressa da diretoria do Fluminense para que isso aconteça rápido, tá? Para que o Fluminense se vire SAF rápido. E assim, eu não tenho como falar pra vocês que é verdade. Eu não tenho como falar pra vocês que é tudo mentira. Mas é tudo muito suspeito. E eu, como torcedora, fico muito insegura. Assim, se lança uma votação de SAF hoje só com essas informações, até porque a gente não sabe o que o clube vai apresentar pra gente, eu votaria não hoje com certeza. Por quê? Porque eu tô insegura. Porque a gente vê, e aí assim, nem o Fluminense passa segurança. O Fluminense, a nota que postou até agora foi uma nota vazia. Chegou a vazar áudio, eu não trouxe aqui em atualização da tarde, porque a gente acabou vendo em live. Mas depois vazou, né? Na verdade, liberaram o áudio do Matheus Montenegro, dizendo que qualquer um cogitaria que o Mário fosse CEO e tal. Então assim, seja o que for verdade ou o que for mentira, a verdade é que esse processo está sendo conduzido de uma forma, acho que, bastante suspeita. Eu não sei como vocês estão lidando com isso tudo, mas eu, particularmente, tô bastante preocupada e eu acho que ou até o Fluminense virar SAF, ou até quando a gente for ter eleição no final do ano, mais notícias vão surgir e mais a gente vai ficar inseguro, assim, porque eu não vejo o Fluminense parando para ser transparente. Eu acho até que a gente, depois disso, não saiu até o momento nenhuma nota do Fluminense. A oposição já lançou um texto ali dizendo que
a gente precisa de esclarecimentos. Fui até conferir se tinha surgido alguma coisa enquanto a gente estava gravando, mas até o momento o Fluminense não divulgou nenhuma outra nota oficial. Eu até acredito que pode não estar falando para não deixar o caso repercutir mais e vá ter alguma coletiva de imprensa para esclarecer alguma coisa pra gente. Então a gente fica nesse aguardo, mas eu confesso pra vocês que eu tô bem preocupada. Mas pra gente até não estender mais nesse assunto e passar pra situação do Otávio, até porque teve mais informações vindas do Fluminense, coloquei aqui na tela a informação oficial divulgada pelo Fluminense, mas só pra contextualizar, porque essa é uma notícia que sai na noite da quinta-feira. Ontem eu já tinha divulgado que o Otávio tinha tido um problema no tendão de Aquiles, ia desfalcar já nesse sábado, mas passaria por exames e era uma situação que preocupava. E um pouco depois, o Diogo Dantas, do jornal O Globo, afirmou que se tratava de uma ruptura do tendão de Aquiles e que por conta disso o Otávio já ficaria de fora da temporada 2025 e o Fluminense teria de ir no mercado em busca de um substituto para o Otávio. E aí hoje o Fluminense divulgou essa informação, faz mais ou menos umas 2 horas. O jogador Otávio, no treino desta quinta-feira, dia 27, sofreu um trauma no tornozelo direito. Submetido ao exame de ressonância, foi diagnosticada uma lesão no tendão de Aquiles direito. O volante será submetido ao tratamento cirúrgico nos próximos dias, ou seja, vai ter que passar por cirurgia, não tem outra opção. Após o procedimento médico, será definido o prazo de retorno aos treinamentos. Até por esse formato final, parece que o Fluminense, quando tiver um prazo, vai informar pra gente. Vai lembrar que o Fluminense fez isso com relação ao Isaac. Vamos ficar no aguardo. Mas você talvez fique na dúvida, mas é rompimento ou não é rompimento? O GE, depois disso, já publicou uma matéria dizendo que, de fato, o diagnóstico final é de que houve uma ruptura no tendão de Aquiles. E até umas imagens que a Central Fluminense aqui resgatou do Otávio, né? Em 2021, ele também rompeu o tendão de Aquiles e precisou passar por um procedimento cirúrgico. O volante retornou aos gramados após 6 meses e 1 semana, então ficando de fora a partir de janeiro, né? Fazendo a cirurgia e voltando ali aos gramados no dia 1º de agosto. Então a gente fica com 3 prazos na cabeça, né? O Diogo Dantas coloca ali que ele ficaria de fora do restante da temporada. O Fluminense traz que ainda não há uma previsão, ainda não há um prazo. Primeiro ele vai precisar passar pelo procedimento cirúrgico. E dá pra gente ter uma ideia pelo que ele já passou no passado, né? Ele pode ficar de fora aí 6 meses, pelo menos, pela frente. E é uma preocupação, de fato. Acredito que o Fluminense realmente vai precisar ir no mercado. Agora, no momento, tá aberta a janela para contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual. Essa janela tá aberta até o dia 10 de abril. Então, se o Fluminense pretende contratar um jogador agora, no lugar de esperar ali a janela do Mundial, que é uma janela do meio do ano, mais próxima ali a janela do meio do ano, ele vai ter que correr porque você tem que pensar em pegar jogadores bons de outros clubes e os outros clubes só vão liberar jogadores se eles tiverem como também ter tempo de buscar esses jogadores no mercado. Então a gente precisa estar bastante atento. Mais pra frente a gente deve ter informações sobre isso. Mas, antes da gente falar sobre o nosso vôlei, ontem teve premiação na FERJ. O Riquelme Felipe foi premiado como a revelação do Campeonato Carioca. Além disso, Arias e Gabriel Fuentes entraram na seleção do Carioca. O Germancano também. O Germán não estava no evento, quem foi representar ele foi o Mário Bittencourt, por isso que o Mário tá na foto e o Germán não. Mas ele entrou para a seleção do campeonato, que a seleção do campeonato é basicamente a maior parte do time do Flamengo, os nossos 3, e o Verratti foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Gabriel Fuentes, Pulgar, Gerson, Arias, Bruno Henrique, Germancano e Vegetti. Quem ganhou o prêmio como o melhor técnico foi o Felipe Luiz. Essa foi a seleção do campeonato. Fica aí pra vocês se houve alguma injustiça ou não. Eu confesso que, acho que pelo que foi o campeonato, acho que não houve injustiça não. A gente poderia ali, me questionei com relação ao Fábio, mas eu acho que a atuação nos jogos decisivos ali da final acabaram pesando ali, talvez, contra ele. Não diria nem o segundo jogo, né? Mas o jogo de ida talvez tenha pesado contra ele. Mas vamos falar sobre o vôlei, porque hoje temos jogo às 6 horas, o primeiro jogo das quartas de final da Superliga Feminina.
Fluminense vai enfrentar o Bauru, o SESI Bauru, às 6 horas. Esse jogo vai ser na Arena Paulo Scaff, é o jogo com o mando delas. Vai ter transmissão do Sport TV 2, mas obviamente o Rafa também vai cobrir esse jogo, então fica aqui a recomendação lá do time de Guerreiras. E a gente vai fazer um pré-jogo desse jogo, mas a nossa live, pra não, obviamente, como a ideia não é tirar o foco da partida, e eu quero assistir essa partida, nossa live vai ser 4 horas da tarde, e a gente vai encerrar ali pra poder acompanhar o nosso time de guerreiras nesse jogo de ida. Espero que as meninas... Nem fala jogo de ida, né? Fala o primeiro jogo, mas enfim. Espero que as meninas já vençam já o primeiro e o segundo, que a gente não precisa ter nem uma terceira disputa nesses playoffs. Mas então é isso. Beijo no coração. Saudações tricolores. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui. E eu te espero na nossa live 4 horas da tarde.